Bem-vindos, bem-vindos e bem-vindas a mais um programa. E hoje, especial de Natal, vamos falar aqui sobre como um dentista recém-formado trata situações clínicas complexas. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Raio-X da Odonto. Aqui nós discutimos técnicas e estratégias para você faturar o dobro na odontologia, mesmo sendo um dentista recém-formado. Eu sou Joene, sou dentista, atuo na odontologia há mais de 20 anos. E hoje nós vamos tratar sobre como um dentista recém-formado trata situações clínicas complexas. Sejam muitíssimo bem-vindos, ok? Vamos lá, já preparo um papelzinho e uma caneta para a gente abordar aqui várias coisas legais. E eu vou adorar saber as dúvidas que vocês tiverem, vão anotando aí para mim e vamos colocando aqui no chat, beleza? Para a gente responder na sequência. Então, para começar, né? Como é que a gente entende o que são situações clínicas complexas, não é mesmo? Dentro do mundo da odontologia para dentistas recém-formados, não é mesmo? Então, casos complexos, desafiadores, né? Onde dentistas recém-formados podem encontrar, às vezes, um certo pavor, medo, pânico, desafio, são coisas que vão tirar você vamos dizer assim, do normal, do básico ali, tá bom? Então, a natureza, né, desses casos desafiadores, né? O que pode acontecer, de onde pode surgir, como é que a gente vai agir numa situação dessa, não é mesmo? Eu quero mostrar aqui para vocês, acompanhe aqui comigo na tela, olha lá, o que nós vamos abordar aqui hoje, beleza? Tá conseguindo ver a tela aí? Agora, aí, né? Então, hoje é sobre isso que nós vamos tratar, né? É assim que dentista recém-formado trata situações clínicas complexas, né? Nós vamos dar essa definição do que são situações clínicas complexas para dentistas recém-formados. Iremos também dar exemplos de situações clínicas complexas. E vamos trazer aqui alguns benefícios de abordar estratégias para lidar com casos clínicos complexos. Você vai saber exatamente como agir, o que fazer, por que fazer, tá certo? Então, a primeiro momento, né, nós entendemos que procedimentos complexos, eles têm a ver com casos clínicos desafiadores, né, que podem surgir no dia a dia da clínica, podem ser procedimentos extensos, problemas de diagnósticos complexos, pacientes com situações médicas complicadas, não é mesmo? Tudo isso são situações que nos tiram do eixo ali, que desafiam o nosso dia a dia, o nosso proceder mais, vamos dizer assim, mais do dia a dia, que é o corriqueiro, né? Então, tudo que nos tira da zona de conforto, que nos desafia um pouquinho, são casos clínicos mais complexos. Só que não se desespere, existe um jeito para você fazer isso e eu vou estar abordando sobre isso aqui hoje, tá bom? Então, para começar, né, os dentistas recém-formados saem da faculdade sem total experiência, até aí, ok, isso é normal, todo mundo passa por isso, e eu quero trazer para vocês exatamente essas situações para fazer vocês se sentirem mais à vontade, mais seguros para lidar com isso e assim chegar logo no dobro do seu faturamento, tá bom? Então, para começar, dentro da odontologia, para a gente enfrentar casos difíceis, né? O que a gente precisa fazer para ter pelo menos uma noção, né, de como reagir numa situação limitada, né, numa situação que nos tira do eixo normal ali do dia a dia da clínica, não é mesmo? Para começar, existe uma diferença, né, entre complexidade clínica e experiência profissional. A complexidade clínica tem a ver com a condição que o paciente se encontra, enquanto que a experiência profissional nem sempre está relacionado com o poder de resolução desses casos. Então, você, sendo recém-formado, não se sinta inferior ou diminuído pelo fato de ser recém-formado. Pelo contrário, se você se treinar, você se torna totalmente capaz de resolver complexidades clínicas maiores. Porque nem sempre uma pessoa com 15, 20, 30 anos de experiência vai saber como lidar com essas situações.
Então, na prática clínica odontológica, situações complexas, elas se referem a casos, né, que apresentam desafios adicionais, né, como eu já disse agora há pouco, e exigem uma abordagem mais profunda e cuidadosa, ok? Se tem uma palavrinha que eu gostaria que vocês anotassem para a aula de hoje é cuidado, tá bom? Cuidadoso, atitudes cuidadosas, tá bom? Então, essas situações, elas podem provocar uma combinação de fatores clínicos, né, técnicos, éticos, psicológicos e de gestão, ou seja, multi-habilidades, né? Nós costumamos brincar às vezes que o dentista precisa saber de tudo um pouco, desde encanação, a parte elétrica do motor, às vezes sei lá, do contra-ângulo, do motor, do compressor, enfim, a gente precisa resolver tantas situações, né? E quando a gente fala de situações clínicas complexas, a gente precisa sim ter uma abordagem multifatorial, tá? Clínica, técnica, ética, psicológica, de gestão. E eu vou trazer para vocês aqui alguns exemplos de situações complexas na clínica odontológica, tudo bem? Então, vamos lá. Para começar, os casos multidisciplinares, né? Pacientes que exigem colaboração de diferentes especialidades odontológicas, né? Ele precisa de cirurgia, às vezes gengival, e também precisa de prótese, reabilitação protética, casos maiores, né? Às vezes integrações com a parte de ortodontia, pério, implante, enfim. Esse é um caso, por exemplo, que ele é complexo, tá? Outro caso que a gente poderia citar aqui, por exemplo, os pacientes com condições médicas mais complexas. Por exemplo, pacientes que têm condições sistêmicas, né, que exigem uma compreensão profunda, né, da interação da saúde bucal e saúde geral. Então, a gente precisa gerenciar os medicamentos, os protocolos de tratamento, tudo bem? Então, temos ainda casos de reabilitações orais complexas, né? Que são aqueles casos que geralmente você não sabe por onde começar, né? Então, você precisa fazer um planejamento e execução desses casos de reabilitação oral complexa, incluindo próteses fixas, removíveis, né? Ou as duas juntas, e consideração de aspectos estéticos, funcionais, oclusais, ou seja, é multifatorial, mesmo que seja dentro de uma mesma especialidade, como é o caso da prótese, né? E é possível, sim, que um dentista recém-formado consiga resolver uma situação dessa, desde que ele tenha uma abordagem bem diferenciada. E nós estamos aqui hoje para isso, para ter essa abordagem diferenciada e, assim, causar um diferencial perante a vida dos nossos pacientes, as nossas situações clínicas, e assim você abre oportunidades, um leque de oportunidades para poder dobrar o seu faturamento, para ser um dentista realizado, ser um dentista que consegue ser resolutivo perante as situações que os pacientes te trazem, tudo bem? Bom, continuando aqui, nós temos ainda casos estéticos desafiadores, né? Tratar pacientes que buscam uma melhoria contínua, significativa da estética dentária. Eles são extremamente exigentes, né? E nesse caso aí você precisa considerar harmonia facial, proporção dentária, técnicas avançadas de restauração, por exemplo. São casos que são desafiadores, sim, porque o que é bonito para um pode não ser bonito para o outro. Então, você entender qual é a expectativa desse paciente para não gerar aí um fator de chateação ao invés de resolução, não é mesmo? Bom, sobre isso, nós temos ainda complicações e falhas de tratamento prévio. Por exemplo, né, lidar com casos em que o tratamento anterior falhou e aí causou complicações. O paciente já vem cheio de complicações, né? Já vem mais exigente. Né? Então, você reverter, corrigir problemas para alcançar resultados satisfatórios, né? É mais complexo isso, tudo bem? Então, o que mais que a gente pode falar aí, né? Tratar pacientes com ansiedade odontológica, o medo, são pacientes complexos, tá, meus amigos? Então, vai ter que precisar de uma abordagem, né, assim, mais tranquila, para absorver as expectativas desse paciente, né? Estabelecer um rapport ali. O que é o rapport? É uma conexão que você forma muito profunda com o paciente, a ponto de conseguir entrar no sentimento dele e conseguir ali uma troca de sentimentos.
E assim, você se colocar no lugar dele, entender por outra ótica, pela visão que o paciente está enxergando ali, o que ele está vendo. E assim, você fica mais, vamos dizer assim, mais dentro da situação que o paciente sente, né? E assim conseguir trazer uma resolução melhor. Bom, o que mais que nós podemos colocar aqui como situações mais complexas? As emergências, com certeza, são situações complexas, né? Então, lidar com situações de emergência durante procedimentos odontológicos, né? Onde a gente precisa manter a calma, fornecer algum tipo de cuidado eficaz, né? Em situações críticas, situações que nos tiram da zona de conforto, nos colocam numa situação de insegurança. Tudo isso são abordagens mais complexas. E temos ainda sobre a ética e a tomada de decisões, né, que é enfrentar dilemas éticos relacionados a casos clínicos, tomar decisões informadas, considerando o melhor interesse do paciente. Essas situações exigem habilidades clínicas avançadas, conhecimento profundo, abordagem integrada, para garantir resultados bem-sucedidos, meus amigos. Então, além disso, a colaboração com outros profissionais de saúde, né, a busca contínua por educação continuada são fundamentais para enfrentar desafios complexos na prática odontológica. Então, tudo que nos tira da zona de conforto são situações que, com certeza, precisamos ter um pouco mais de atenção. São situações clínicas complexas. Mas por que nós devemos investir tempo nisso? Será que vale a pena, né? O que a gente vai ganhar com isso enquanto profissionais? Será que é mais fácil pegar só ali casos tranquilos, casos básicos, casos simples, que não nos tiram da zona de conforto? Bom, eu vou dizer para vocês, já adianto que quando a gente não se sente desafiado, a gente cai numa bolha de zona de conforto muito grande. E tudo bem se for isso que você queira na profissão. Só que eu tenho uma coisa para te dizer. Se você cair nessa zona de conforto na odontologia, muito provavelmente você não vai agregar novos passos e novas etapas dentro da jornada odontológica. O bom é quando a gente identifica essas situações e consegue superar, e assim as chances são de que você cada vez mais dê passos maiores, cada vez mais independente, em busca de uma realização profissional. Então, a valorização da formação e do desenvolvimento profissional é extremamente importante, né? A importância de entender como os dentistas, né, lidam com situações clínicas complexas para o desenvolvimento mesmo profissional, não é mesmo? E compreender esses desafios podem contribuir com a melhora das habilidades clínicas, aumentar a confiança profissional e também preparar melhor os dentistas para enfrentar casos difíceis, né? Então, ser resolutivo, em resumo, ser resolutivo abre caminhos e portas para você enxergar grandes e novas oportunidades dentro das resoluções clínicas que nós temos, tá bom? Faz sentido isso para vocês, meus amigos? Se faz sentido, já bota um joinha aí, bota um like, faz um comentário, tá bom? Bom, eu já adianto isso tudo, mas tem muito mais vantagem, né? Quais são as vantagens para você ter esse tipo de abordagem dentro da clínica, no seu dia a dia, né? Então, benefícios para você ter esse tipo de estratégia, né, para lidar com casos complexos. E vamos lá. O primeiro de todos que eu diria para vocês é lidar com situações complexas, desafia suas habilidades, se promove um desenvolvimento e uma expertise mais ampla, tá bom? Então, a primeira de todas é uma melhoria na competência clínica. Você se sentir mais resolutivo e mais confiante nas respostas que você está trazendo. Outra situação é qualidade no atendimento ao paciente, né? Uma vez que você está conseguindo alcançar ali as expectativas que o paciente está trazendo, né? Os pacientes que enfrentam desafios dentários complexos, eles necessitam de profissionais bem treinados, né? E capazes de oferecer soluções abrangentes e eficazes. Faz sentido isso ou não? Né? Então, uma diferenciação profissional, né? Ter novas habilidades de situações complexas, né? Podem se diferenciar, ser o seu diferencial no mercado. Você resolver algo que ninguém mais é capaz de resolver, ou
pela ótica que você tem, outra pessoa não ter, tá? Então, você atrai novos pacientes e novas oportunidades quando você consegue ter esse diferencial profissional. Outro fator seria a satisfação do paciente, né? Porque tratar casos desafiadores com sucesso contribui para a satisfação do paciente, constrói confiança, né? O paciente se sente feliz, estabelece uma reputação positiva, né? Outra situação é ampliar as oportunidades dentro da carreira, como eu já disse agora há pouco, né? A capacidade de lidar com situações complexas, né? Pode abrir portas para oportunidades de ensino, pesquisa, posições de liderança em situações, né? Assim, que exigem mais instituições de saúde, né? Até mesmo dentro de clínicas privadas, tá bom? Porque você está fazendo ali o seu diferencial enquanto profissional. Então, né, ter também uma gestão eficaz de casos multidisciplinares. Então, é você ser eficaz com um caso que está exigindo mais habilidades do que o normal. Então, essa gestão eficaz de casos multidisciplinares, né, te faz o quê? Entender ali a colaboração com outras especialidades. E é cada vez mais comum na odontologia moderna, né? A habilidade de gerenciar casos multidisciplinares acaba sendo crucial. Né? Esse negócio de falar assim, eu só sei fazer se for a técnica X, não consigo fazer mais nada. Então, você está ficando ali para trás, você precisa ter esse olhar multidisciplinar, tá bom? O que mais? Adaptação a mudanças na prática odontológica, né? Então, a odontologia está sempre evoluindo, isso é fato. A saúde evolui muito rápido. O que eu aprendi lá 12 anos atrás, muitas coisas já mudaram. E hoje, o que eu sei hoje, se eu não tivesse buscado, eu teria ficado para trás. E esse sentimento de se sentir assim para trás é muito ruim, porque te coloca numa posição inferior, tá bom? Bom, então é isso, a odontologia ela está sempre evoluindo, o aprendizado ele precisa ser contínuo, pois capacita os profissionais a se adaptarem a essas mudanças, né, tecnológicas, né, de protocolos de medicamentos, de tratamentos, enfim, que pode mudar sim, todo ano muda alguma coisa. O que mais que a gente pode ver como um benefício? É a contribuição para a saúde geral do paciente. Então, a saúde bucal está intrinsecamente ligada à saúde geral, né? E quando nós enfrentamos situações complexas, a gente contribui para o bem-estar geral, global dos nossos pacientes. E, além disso, a gente consegue ter uma autoconfiança profissional muito maior, uma vez que lidar com casos desafiadores, né? Supera obstáculos, promove a autoconfiança e é essencial para enfrentar desafios no futuro. Isso faz sentido para vocês, meus amigos? Né? Então, ainda tem um não menos importante, que é a satisfação pessoal e profissional. Então, a superação de desafios complexos na prática clínica é muito gratificante e contribui para a satisfação profissional e pessoal. Nada melhor do que você deitar a cabeça no travesseiro no final do dia e falar: hoje eu fiz exatamente o que eu precisava fazer, o que era esperado da minha parte. Né? Então, em resumo, investir tempo em aprender a lidar com situações complexas na clínica odontológica não apenas aprimora suas habilidades clínicas, mas também melhora a qualidade no atendimento do paciente e constrói sua reputação profissional e proporciona satisfação pessoal e duradoura, tá certo? Isso é muito tranquilo da gente identificar, né? Porque no dia a dia da clínica, o que mais nós vemos são pacientes que trazem situações assim que nos desafiam. Então, não espere encontrar ou se deparar apenas com situações normais. Seria muito assim, zona de conforto se manter só nessa posição e ficar escolhendo o paciente pelo grau de dificuldade, né? Não, esse aqui eu pego esse caso aqui, porque esse caso tá tranquilo. Esse caso não tá, já vou indicar, já vou passar a bola. Não é bem assim que funciona, né, meus amigos? E nós conseguimos identificar essa situação, não é verdade? Para começar, dentro da faculdade, quando a gente lida com situações complexas, muitas vezes nós podemos contar ali com a ajuda dos professores, não é mesmo? Acontece que, na realidade, mesmo não é assim que funciona. Os pacientes, eles têm ali necessidades que são próprias deles e que nós precisamos entender que o tratamento, ele não começa ali no momento da execução, começa muito antes com o planejamento,
não é mesmo? Então, saber lidar com situações desafiadoras te coloca numa situação mais favorável, uma vez que você está se tornando um profissional com um diferencial no mercado. Bom, eu tenho um exemplo sobre isso, né? Eu acho que eu já cheguei a falar aqui para vocês em alguns momentos, mas aconteceu que uma época eu ainda não havia começado a faculdade, né? Eu era técnico de saúde bucal dentro de uma clínica onde eu gerenciava, e nessa clínica haviam profissionais, né? Equipes trabalhando. A paciente chegou, sentou na cadeira, e antes mesmo do procedimento começar, a paciente começou a ter uma convulsão muito, muito forte, né? Então, o que foi feito, né? Na época, o dentista, não sei se tinha muita experiência, né? Era todo mundo uma equipe muito nova, muito jovens, né? Mas aconteceu que esse paciente se debruçou muito, né? Não tiraram ele da cadeira, assim, para poder fazer os primeiros socorros, né? Vamos dizer assim. O corpo de bombeiros também foi acionado, demorou em torno de 30 minutos para chegar. Quando eles chegaram, esse paciente já estava a óbito. Bom, e o que acontece? Se você não faz uma anamnese bem feita, se você não identifica se esse paciente precisa de atendimentos adicionais, especiais, com atenção especial, né? Ou com alguma condução diferenciada, isso pode te colocar numa situação de desafio muito grande. Então, é muito importante identificar as situações dos pacientes para poder saber como agir. No caso de você lidar com um paciente que tem questões, por exemplo, com convulsão, identificar o melhor horário para atender aquele paciente, né? Geralmente depois que ele toma as medicações, no horário da manhã, que ele está mais tranquilo. Tem toda a situação hormonal que funciona melhor no período da manhã, né? E quando você não identifica nada disso, aí você marca no horário qualquer, depois do almoço, que já são horas assim mais complexas, enfim, o paciente tomou medicação já faz tempo, enfim. A questão é, no caso desse paciente específico, a família meio que quis assim questionar, né? Vamos dizer assim, que para a sorte do dentista, né, que não fez ali às vezes a condução correta, mas a sorte dele era que ele não fez nenhum anestésico, porque se ele tivesse feito, talvez ele ainda teria que explicar a situação, até onde identificar o que causou a questão ali seria muito maior. Então, para a sorte daquele profissional que não aplicou nada, foi apenas um ocorrido, né? Que aconteceu o que tinha que acontecer naquele momento, o paciente estava na cadeira e foi ali que aconteceu. E do paciente virar óbito. Mas é preciso, sim, a gente estar atento, né? Identificar as situações que podem desencadear emergências, né? Situações complexas que podem nos causar desafios. Então, saber o que identificar, saber o que indicar para o paciente, saber a quem acionar, como acionar, né? Tudo isso vai causar um diferencial nos resultados. Na verdade, aí você, como dentista recém-formado, que está me ouvindo agora nessa aula aqui, pode chegar para mim e dizer assim: tá, mas os dentistas recém-formados não têm experiência suficiente para lidar com casos complexos. Não seria mais seguro e eficaz encaminhar esses pacientes, né, para dentistas mais experientes? Muito provavelmente você deve estar se perguntando isso, porque é muito mais fácil, né? Você não aceitar esse desafio, passar a bola para frente e ficar ali, vamos dizer ali, seguro, atendendo só os casos tranquilos. Mas eu digo uma coisa para você, eu já passei por isso, já tive esse questionamento, e no início mesmo da profissão, eu ficava rezando a Deus todos os dias para não me deparar com casos desafiadores e complexos. Como eu ficava nessa torcida. E quando eu precisava atender na clínica sozinha, o cagaço era muito maior. Porque você está ali, você não tem com quem contar, e se tiver uma situação que vai te desafiar, é você e você não tem mais o que fazer, não é mesmo? Então eu digo para vocês que se você não se sente desafiado, você não desenvolve essas habilidades,
Só esses desafios mesmo para nos trazer essas habilidades e assim fazer com que a experiência venha com qualidade também. Porque não adianta de nada você ser um dentista medíocre, mais ou menos, que não consegue resolver, né, que não pode se sentir desafiado em nenhuma situação. Com certeza, se você quer uma zona de conforto, faturar o dobro para você vai ser mais complicado. Porque você só está querendo fazer o que todo mundo faz, você não está buscando o seu diferencial no mercado. Então, busque o seu diferencial no mercado e assim você vai passar a fazer resoluções que outras pessoas não fazem, né? Em busca da melhoria contínua, né? De resultados melhores para os pacientes, dessa realização profissional que você está em busca, você precisa sim identificar que situações complexas elas são sim para você, mesmo que você seja um recém-formado. Não tem mistério e eu vou dizer para vocês o que você vai precisar fazer, qual o passo a passo para você lidar com essas situações ainda nessa aula. Você não pede por esperar, tá bom? Eu diria para vocês que na hora de atender os casos complexos, os dentistas às vezes eles se enganam, né? É onde mais eu vejo confusão, por exemplo, em ignorar a complexidade clínica por falta de experiência. Não ignore nenhum sinal clínico. Não ignore absolutamente nada. Não acho que é bobagem. Ah, mas é só uma glicosezinha bem pouquinho aumentada. Ah, então adie esse tratamento, solicita os exames que precisa. Se for o caso, encaminhe esse paciente para um clínico geral, ou para uma especialidade médica condizente, né, um cardiologista, enfim. E detalhe é esse, que o paciente vai chegar indicado pelo profissional de odontologia e a odontologia vai ganhando o quê? Espaço dentro desse ramo, né? Dentro da saúde. Porque vai se identificando que o quê? Que você está tendo esse cuidado adicional com o paciente. Você não está só preocupado em executar. Não, pelo contrário, você está tendo uma abordagem multidisciplinar, onde muitas das vezes o paciente precisa primeiro estabilizar o quadro clínico dele, para depois a gente executar os procedimentos necessários, tá bom? Então, outra situação que eu vejo muito que os dentistas erram é ter uma abordagem, assim, evasiva dos casos, né? Falar, não, esse aqui não é para mim, evita atender, passa a bola para outro dentista, só por dizer que não tem experiência. Mas, meus amigos, é mais um engano, um ledo engano. É possível, sim, você se diferenciar nesse mercado de uma forma simples. Tendo esse passo a passo, fica mais ágil para você, tá? Porque eu levei muitos anos para identificar isso. No início, eu corria, mas era aquela coisa, você sofre por não dar conta de resolver situações que te desafiam, né? E assim você vai ficando de lado. O mercado ele vai selecionando os profissionais que são resolutivos. Não pense que não. Você precisa sim ser resolutivo no mercado se você deseja ter uma realização profissional e logo, rápido, rápido, rápido. Então, né, eu diria para você que existe um passo a passo que eu mesma identifiquei e eu quero trazer isso aqui para vocês. Tudo bem? Então, separa aí o celular para tirar uma foto, porque é isso aqui mesmo. Olha lá. A primeira coisa que você vai fazer para não errar mais é identificar seu paciente. É asa 1, asa 2, asa 3, asa 4, asa 5. Identifique essas situações. Não ache que é só uma bobagem, tá bom? Se o paciente é asa 1, ok, você vai ficar mais tranquilo, mas não 100%, porque o paciente asa 1, ele pode ter uma síncope, ele pode ter, às vezes, uma ansiedade, ele pode ter outras situações também que te tire da zona de conforto. Então, na verdade mesmo, qualquer paciente pode nos trazer situações desafiadoras dentro da odonto, né? Mas, quando você segue esse passo a passo aqui, você vai ter muito mais segurança. Então, identifique se ele é asa 1. Se for, é mais ok. Se for asa 2, 3, você vai necessariamente solicitar exames. Então, solicite exames de sangue e parecer médico. Esse parecer médico não é solicitando autorização para atendimento, tá, meus amigos? Não façam isso com a nossa querida odontologia. O que você vai solicitar perante ao médico é um parecer
de qual é o quadro clínico que esse paciente se encontra. Tá? Então, ele vai dizer se ele está tendo alguma alteração cardiológica ou se esse paciente está estabilizado fisiologicamente, se ele está tomando as medicações em dosagens adequadas ou não, que pode acontecer sim, do médico mandar um parecer dizendo, olha, esse paciente está em tratamento, estamos em busca, por exemplo, da dosagem correta, solicito aguardar, só em caso de emergência, tal, para que a gente faça, por exemplo, suspenda alguma medicação. Às vezes eles, né, têm, vamos dizer assim, esse cuidado de identificar alguma medicação que possa ter interação ou alguma discrepância com as conduções que a gente precisa tomar. Então, esse parecer médico, ele vai te nortear para você identificar o melhor momento para agir, para fazer os procedimentos, tudo bem? Então, feito isso, você vai identificar esses medicamentos em uso, baseado nos pareceres médicos, na anamnese, no que o paciente relata. Solicite e anote todos os medicamentos, não deixe de anotar todos. Se o paciente não sabe o nome, solicite uma foto. Não coloque a mão onde você não sabe, porque pode ser um campo minado, tá bom? O que eu tô te falando aqui, se você fizer nesse passo a passo aqui, você vai conseguir atender esse paciente que vai te desafiar um pouquinho. Então, feito isso, identificou os medicamentos em uso, você vai estudar sobre o caso antes de intervir, tá certo? Se é um caso de diabetes, se o paciente tem ponte de safena, se ele tem convulsões ou muitas outras situações clínicas, você vai se basear naquela situação que o paciente está relatando para você. E aí você vai identificar se tem alguma interação, identificar sobre medicações, se tem algum horário específico dentro do dia que é melhor para atender o caso desse paciente, se é pela manhã, tem casos que é melhor atender de manhã, né? Pacientes que são diabetes tipo 2, por exemplo, tipo 1. Pacientes mais idosos é melhor atender de manhã, porque a parte hormonal está mais equilibrada, né? Uma vez que nós temos a liberação de alguns hormônios no sono, né? Então, é preciso você identificar essas situações, meus amigos. O que mais que você vai fazer, né? Se o paciente tem a pressão alta, ficou embaixo, né? Então, continuando. A última coisa será executar o tratamento, tá bom? E isso é muito sério, meus amigos. Levem isso a sério. Perceba que eu coloquei isso aqui, eu fiz questão de colocar isso aqui, por quê? Porque não adianta nada o paciente chegar e você já querer executar. Não faça isso que você vai estar se arriscando. Você vai estar diminuindo um risco que você é eminente ali, é um campo minado, é exatamente isso. Você está lidando com um campo minado. Então, feito isso, você já identificou todas essas situações, já estudou sobre o caso, você vai sentar com o paciente e você pode revisar na anamnese, perguntar se tem mais algum medicamento que ele não falou, sei lá. Vai ganhando tempo e vai entendendo melhor o caso do paciente. Feito isso, você já tem ali em mãos a condição médica do paciente, os exames sanguíneos, exames, sei lá, radiológicos. Você já tem todo o histórico do paciente, já tem as medicações, já fez o seu resumo clínico para aquela situação específica que o paciente apresenta. E aí, o que está faltando? A execução do procedimento. E aí você vai com muita cautela, com as medicações corretas, com os anestésicos corretos, com doses baixas quando necessário, e todos os cuidados que precisam. E não tem erro, não tem como errar se você seguir esse passo a passo, meus amigos. Olha só que bacana, eu acho que já valeu tudo isso, não é mesmo? Nós trouxemos aqui. E de verdade, quando eu estava recém-formada, eu não tive esse passo a passo. E como teria me ajudado se eu tivesse seguido um passo a passo como esse, né? Dentro do método DT100, né, a gente tem os pilares que nos fazem ter segurança para a gente poder conseguir uma resolução melhor na situação da clínica, né? Então, hoje nós estamos falando exatamente sobre o pilar aí do tratamento, né? Que o tratamento ele é extremamente importante, desde que você tenha a consciência do passo a passo que você precisa tomar para conduzir da forma mais segura e mais tranquila,
tá bom? Eu geralmente respondo de uma a duas perguntas, e hoje eu trouxe duas perguntas que eu quero responder aqui junto com vocês. A pergunta número 1 é: quais são as principais estratégias ou abordagens que os dentistas recém-formados podem utilizar para lidar com o sucesso com casos clínicos desafiadores? Legal? Então, muito boa essa pergunta. Então, qual é a estratégia que você, dentista recém-formado, vai utilizar para lidar com situações clínicas desafiadoras? Primeiro, você vai fazer o seu planejamento, tá bom? Planeje os seus casos. Tenha uma organização, haja com embasamento, seja ético e tenha segurança. Ter segurança não quer dizer que você precisa ter experiência, tá? Se você seguir o passo a passo, com planejamento, você alcança a segurança, mesmo que você não tenha ainda uma experiência muito grande, né? Mesmo que seja a primeira vez que você vai lidar com certas situações, não fale para o paciente que é a primeira vez que você está lidando com tal situação, porque daí se você desencadeia ali um gatilho emocional ali do paciente, vai ser muito mais difícil você controlar. Se o paciente já desencadeou ali uma situação desafiadora, complexa, de insegurança, é muito mais difícil a condução desse caso. Tudo bem? Vamos para a pergunta de número 2. Qual o papel a prática supervisionada e a colaboração com profissionais mais experientes desempenham no desenvolvimento das habilidades dos dentistas recém-formados para lidar com situações clínicas complexas? Bom, meus amigos, isso é muito simples de resolver, né? Primeiro que um dentista mais experiente, ele traz segurança. Ele otimiza o aprendizado prático e melhora os resultados alcançados. Isso faz muito sentido, né? Segurar na mão de alguém que já sabe o caminho, com certeza te dá uma posição muito mais confortável. O desafio é como se você dividisse a carga ali desse desafio. Concordam comigo ou não? Com certeza esse desafio fica mais fácil de você resolver. Bom, sobre isso, né? Chegado até aqui, eu queria convidar vocês para olhar aqui na minha tela mais uma vez. Espera aí. Deixa eu trazer aqui. Muito bem. Nós falamos sobre algumas coisas assim bem bacanas. Eu queria revisar com vocês aqui para poder a gente discutir mais uma coisinha aqui antes, tá bom? Bom, para começar, hoje nós vimos como enfrentar os casos clínicos complexos, vimos os benefícios de saber atuar em casos clínicos complexos, né? O benefício de poder se diferenciar no mercado, ter uma realização profissional, ser resolutivo com o paciente e ir ganhando experiência, dando os próximos passos dentro da sua carreira, não é mesmo? E enfrentar os casos complexos, como que você vai fazer, né? Nós demos aqui um passo a passo, que se você seguir, não vai ter erro, você vai conseguir também resolver o caso complexo que aparecer para você, mesmo que seja a primeira vez que ele esteja aparecendo para você. Faz sentido isso para vocês ou não? Eu acredito que sim, pois eu tenho certeza que se você seguir esse passo a passo, não vai ter erro, tá bom? Meus amigos, eu queria dizer para vocês aqui muito obrigada, foi um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Vejo vocês na próxima. Em quarta-feira temos live, normalmente às 20 horas. Aguardo vocês. Um abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.